Portugal e a sua gente. Olá, amigos e amigas do programa Portugal e sua gente, tudo bem? Estamos direto do Centro Cultural Português de Santos, para mostrar o belo trabalho que a restauradora Andréa Nalini tem realizado aqui, juntamente com a sua equipe, com o restaurador Demontier também. Aqui tem o trabalho que está sendo feito, foi feito no Salão Camomiano e também no Salão Cerejeira, onde estamos agora. E para a felicidade aí da Andréa, que é uma grande restauradora aí, que ela já desconfiava, devidamente por seu competente, seu trabalho, que aqui, poderia ter outras camadas aqui, no Salão Cerejeira, Então aqui a entrevista hoje vai ser justamente sobre esse trabalho que a Andréa tem feito. Andréa, obrigado por aceitar o convite para a nossa entrevista, E eu queria já começar, justamente isso, essa bela surpresa, esse trabalho que você fez, que você está descobrindo aqui, Eu que agradeço pelo convite, poder falar desse trabalho é um orgulho para mim. E trazer o trabalho de restauração que a gente faz aqui no Centro Português é super importante que a comunidade saiba, que ações de restauro, de conservação estejam sendo feitas, principalmente nos últimos 3 anos. A gente tem feito algumas ações voltadas para essa parte da restauração do edifício, muito com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tem sido fundamental para a gente, inclusive nesse estudo que a gente chama de prospecção pictórica aqui no Salão Cerejeira. O trabalho de prospecção pictórica ele é feito nos edifícios históricos, onde a gente encontra as paredes numa feição lisa, principalmente os edifícios construídos nesse período que foi construído o Centro Cultural Português. É muito comum a gente encontrar pintura artística nas paredes. Então, esse processo, a gente faz a remoção dessas camadas de tinta, uma por uma, até chegar na argamassa ou numa pintura artística, como aconteceu aqui no Salão Cerejeira. Então, a gente encontrou 4 fases de ornamentação, a gente pode ver ali as 2 primeiras fases. Então, a parte de cima é a primeira fase de pintura que o Salão Cerejeira teve, com uma pintura muito semelhante ao que se encontra no Salão Camomiano. Então, leva a crer que, ao ser inaugurada a parte artística dos 2 salões, provavelmente foi no mesmo período e realizado pelo mesmo artista, porque a gente encontra indícios na pintura delas serem muito semelhantes. Então, a gente encontra na parte próxima ao forro essa fase da pintura, e logo abaixo a gente já encontra uma segunda fase da pintura artística. Então, essa sala, diferentemente do Salão Camomiano, que manteve a sua ornamentação artística por todo o período em que existe o Centro Cultural Português, o Salão Cerejeira não, ele passou por mais processos de intervenção. Essas aberturas na parede de janela didática, Então, são as janelas que a gente faz a remoção da pintura lisa, deixa o que foi encontrado da pintura artística, para fazer a elaboração do projeto, que precisa ser aprovado pelos órgãos de preservação, aqui no caso de Santos é o Condepasa, e também para que a gente possa fazer a captação dos apoios financeiros, para que a gente tenha condições de fazer o restauro da sala no geral. Então, o que a gente encontra lá em cima é uma pintura muito parecida com o que a gente encontra no Salão Camomiano, na parte também próxima ao forro, que são uma espécie de guirlandas com laços, Então, e também molduras, indícios de molduras, como se a pintura tivesse emoldurada. A gente encontra esses mesmos indícios ali na parte de cima, e na parte de baixo a gente já encontra esse outro tipo de pintura que parece um entalhe, que simula um entalhe. Então, são 2 fases muito ricas de ornamentação, e a gente vai eu estou trabalhando no projeto para que permaneçam indícios das 2 fases. Certo. E, é claro, agora um trabalho assim
de suposição também, né? Mas, por exemplo, né? Foram feitos o original e depois foram feitas outras pinturas, outras camadas em cima. Por que essas pinturas elas vão sendo cobertas por novas pinturas? Quem fez aí teria como assim dizer qual a intenção da pessoa que fez ali colocar uma outra pintura, um outro desenho? A gente não consegue precisar, né? Assim, mas uma hipótese é que essas pinturas artísticas elas eram feitas com muito requinte. Assim, os profissionais que faziam esse tipo de ornamentação eram altamente qualificados, né? E ao longo do tempo, essa é uma mão de obra que foi se perdendo, né? Então, há desde a necessidade de fazer um outro tipo de ornamentação, porque não se encontra profissional para continuar mantendo esse tipo de pintura com a qualidade que ela merece, até a própria evolução dos estilos de decoração que foram acontecendo ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, no caso do Centro Português, né, que é um edifício de mais de 100 anos. Então, conta um pouco também da história da mudança na arquitetura, né, assim, a forma como se decora um ambiente num edifício suntuoso como o Centro Português, ela foi mudando também. Então, são os mais diversos motivos, né? A gente não consegue precisar porque a gente não tem registro disso, né, do porquê de tantas mudanças aqui no Salão Cerejeira, mas a hipótese mais provável é essa, assim, a própria mudança da concepção de estilo de arquitetura, de ornamentação na arquitetura, com também a necessidade de se fazer uma manutenção, né, dentro do ambiente, e nem sempre se conta com mão de obra qualificada para manter as pinturas. Sim. Até também eu vou aproveitando aí que você falou sobre essa questão de mão de obra, né? Primeiramente, né, que eu gostaria de saber assim qual foi o seu interesse, assim como começou o seu interesse por trabalhar nessa área, né? E assim as pessoas, os jovens que também queiram seguir, né, esses teus passos, né? O que eles devem fazer? Que faculdades eles devem fazer? Conte-nos, por favor, um pouquinho. O Brasil conta com algumas universidades que têm o curso de conservação e restauração. Cursos muito bem qualificados, muito importantes, como, por exemplo, o da Universidade Federal de Minas Gerais e o da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? São duas graduações muito prestigiadas, que formam profissionais da mais alta qualidade nessa área de conservação e restauração. Eu sou formada em artes visuais pela Unesp. A Unesp, infelizmente, não tem um curso de graduação de conservação e restauro, então eu fiz artes visuais, trabalhei a vida inteira na área cuidando de acervos, né, acervos de obras móveis, em princípio, e depois eu vim aqui para Santos para fazer uma especialização, porque a pintura mural sempre foi uma paixão na minha vida, eu queria muito saber fazer, poder restaurar, e vim me especializar aqui em Santos, aprendi a fazer projeto de restauro aqui em Santos, e depois fiz uma segunda especialização em Olinda, Olinda e Recife, lá em Pernambuco, que era uma especialização mais voltada para canteiro de obras mesmo, para fazer um apanhado maior assim das minhas necessidades para fazer a restauração de edifícios históricos. Certo. E, nomeadamente, na cidade de Santos, né, você também, né, participou de outros trabalhos, né? Conte-nos, por favor, quais foram esses trabalhos? Sim, eu tive já o prazer de fazer esse trabalho de prospecção pictórica, por exemplo, na Escola Técnica Escolástica Rosa, né, que hoje, infelizmente, se encontra fechado, mas foi feito um projeto de restauração também para o edifício. É um edifício super importante do Ramos de Azevedo, né? Então eu participei do projeto para a restauração da Escolástica Rosa, fiz esse mesmo trabalho que a gente está vendo aqui
no Salão Cerejeira foi feito em todo o edifício lá. Fiz restauração de pintura no Teatro Coliseu, no Outeiro de Santa Catarina. Já fiz alguns lugares muito bacanas aqui de Santos, a Casa de Câmara e Cadeia também. Alguns lugares muito importantes aqui da cidade, que continuam sendo preservados, e é super importante isso. Eu fiz esse trabalho tanto de prospecção quanto de restauração, de fato, das pinturas. Certo, né? E qual assim, o período histórico, né, da arquitetura assim, que você pessoalmente mais gosta, que você acha bonito, né? E qual foi o interesse lá, não sei se foi na infância, na adolescência, que você decidiu, vou ser restauradora, quero fazer esse curso? Trabalhar com restauro foi uma coisa que aconteceu já na minha trajetória como profissional, né? Como eu falei, eu sou formada em artes visuais, eu trabalhava num ateliê com um artista, né? Eu era assistente dele, cuidava de todo o acervo. E aí, dessa necessidade que a gente tinha de cuidar do acervo das obras móveis dele, eu quis migrar também para a parte arquitetônica, né? Para as obras de grandes dimensões. Eu sou uma apaixonada pela pintura, sempre fui. Eu era daquelas crianças que desenhava muito. E a pintura sempre foi uma grande paixão na minha vida, e aí eu quis fazer a restauração das pinturas de grandes dimensões, então foi um caminho assim meio natural procurar uma especialização para fazer o restauro de pintura mural, né? Certo. E tem assim algum período histórico que você tem alguma preferência? Não tem exatamente assim, mas a gente encontra no estado de São Paulo exemplares lindíssimos de pintura mural, justamente nesse mesmo período que foi construído o Centro Cultural Português, no final do século XIX, início do século XX. Né? A gente ainda tem alguns edifícios em São Paulo desse período que têm a mesma pintura, com a mesma qualidade. Assim, a gente encontra exemplares maravilhosos de pintura mural desse período. Certo, né? E, claro, né, Portugal, os portugueses, né, quando vieram, claro, tem uma influência muito grande na questão arquitetônica do país, né, e de Santos, né? E aqui, por exemplo, nós temos o mosaico português, né, nas calçadas, também os azulejos portugueses, né? Então isso realmente reforça assim a ideia que eles têm uma verdadeira escola nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, os portugueses são conhecidos como excelentes conservadores de obra de arte, principalmente dos períodos mais antigos, né? Então, os italianos são conhecidos como restauradores, né? Há uma diferença. A gente sempre fala que a conservação ela é mais importante do que a restauração, porque em se conservando não se precisa restaurar, né? A restauração é sempre um processo mais invasivo. A conservação, fazendo uma boa conservação, a gente não tem necessidade de fazer nenhuma intervenção mais agressiva, né? Seja num objeto, seja num edifício. E os portugueses são reconhecidamente excelentes conservadores. Tem cursos maravilhosos de conservação e restauro em Portugal. E o próprio país, né, quando a gente visita, o que a gente conhece, a gente percebe que eles têm uma outra noção do quanto é importante a gente conservar e preservar os sítios históricos, né? Venha viver toda a experiência do rodízio português no Achado. São 13 pratos e um trio de sobremesas para saborear e conhecer mais desta culinária cheia de sabores e aromas. Tudo isto num ambiente charmoso e aconchegante que relembra um cantinho de Lisboa. Esperamos por si. O Centro Cultural Português começou a ser construído em Santos no ano de 1898 e até hoje encanta a todos que passam pela rua Amador Bueno. Os salões abrigam inúmeras obras de arte. A inauguração do teatro em 1908 também foi um importante passo para a edificação. Atualmente, o espaço leva o nome do empresário Armênio Mendes. Podemos dizer que o Centro Português é um exemplo de preservação, de cultura e também arquitetura.
Venha conhecer o Centro Cultural Português e faça uma verdadeira viagem no tempo. Apoio. Venha viver toda a experiência do rodízio português no Achado. São 13 pratos e um trio de sobremesas para saborear e conhecer mais desta culinária cheia de sabores e aromas. Tudo isto num ambiente charmoso e aconchegante que relembra um cantinho de Lisboa. Esperamos por si. No Salão Cerejeira, no Centro Cultural Português de Santos, também fica um exemplar muito especial do grande clássico da literatura portuguesa, Os Lusíadas, Luís de Camões, né? E a Andréa também, ela estava comentando, né, que ela também participou aqui do processo aqui de restauração da capa desse exemplar. Aí, Andréa, por favor, explique aí como é essa capa e como foi o seu trabalho. O livro é uma edição rara de 1880. Foi ofertada ao Centro Português por um dos seus fundadores, o primeiro presidente, que é Manuel Homem de Bittencourt. Ele ganhou essa edição dos Lusíadas de Dom Pedro II e ele ofertou no início, né, da inauguração do Centro Cultural Português. Essa edição dos Lusíadas, ela tinha essa caixa de metal, né, essa caixa, a caixa original. Em princípio, ela tinha uma pintura, essa que é a insígnia da época, né? E a gente tem um registro fotográfico apenas de como era essa caixa pintada. Então, não havia mais essa pintura se perdeu. E aí foi feito um trabalho, então, de recuperação do metal e para que não se crie o que a gente chama na restauração de falso histórico, né, que seria eu refazer a pintura sem indícios para que essa pintura fosse restaurada, a opção que a gente fez foi fazer uma capa de tecido, né, uma capa móvel. Então a gente, se ela precisar ser removida para que a caixa de metal passe por algum outro processo de intervenção, é totalmente possível. E ela mostra as características originais, né, da pintura que havia na caixa, porém não se cria um falso histórico, uma falsa pintura, achando que é uma pintura original restaurada, né? Então essa foi a alternativa pelo qual eu optei para refazer a capa da caixa. Então vimos o trabalho que a Andréa fez lá na caixa, né, que protege o livro, né? E agora vamos ver, né, propriamente a obra, né, Os Lusíadas aqui, que a Andréa gentilmente vai manusear para nós aqui. Por favor, André. O livro ele se encontrava na biblioteca que havia aqui no Centro Cultural Português. Ele estava em condições um pouco ruins, por um problema de conservação mesmo, e há 3 anos atrás ele passou por um processo de restauração. Então as costuras foram refeitas, as páginas foram limpas, e a gente tem essa edição rara de 1880 nas melhores condições possíveis, né? Então essa é a capa, né? A capa tem todo esse trabalho de douramento e ela tem todas essas características, né, que a gente encontra nos estilos arquitetônicos, né, também. E o douramento foi refeito uma parte, outra parte foi refeita do couro, né, do tecido. A gente encontra na parte interna toda a ficha de identificação do livro, a gente encontra gravuras, é uma edição que é um primor mesmo, né? Então a gente tem um trabalho muito rico da parte de gravura, e além também da dedicatória de Dom Pedro II. A gente tem essa gravura que é de Luís de Camões, né? Essa, na verdade, é a dedicatória do editor a Dom Pedro II, né? E Dom Pedro II oferta Manuel Homem de Bittencourt, que é um dos fundadores aqui do Centro Português, com essa maravilha de livro.
Essa é a gravura de Dom Pedro II. Além das gravuras em preto e branco, a gente também tem as gravuras coloridas, né? Que é um processo muito requintado de edição para a época. Então, toda essa edição dos Lusíadas é muito especial. Já estamos no Salão Camumiano, onde a Andréa vai explicar o que ela já fez, o trabalho dela aqui, o que ainda falta por fazer. Andréa, como está aqui o trabalho? O Salão Camumiano, ele não sofreu grandes intervenções, como foi o caso do Salão Cerejeira, né? Ele é considerado o salão nobre aqui do edifício do Centro Cultural Português, muito por conta da pintura maravilhosa que a gente encontra nas paredes dele, que são as pinturas originais, e o acervo de obras de arte também do Centro Cultural, ele se encontra mais presente aqui no Salão Camumiano, né? Então são os quadros móveis, as telas do forro, né? Isso tudo faz parte da decoração original dele e isso tem sido preservado até hoje. A gente está fazendo todo esse trabalho de preservação, né, do Salão Camumiano. Aos poucos, com as intervenções que são necessárias, mas sempre visando que ele permaneça sempre original e com essa suntuosidade dele toda mantida, né? Existe uma preocupação grande, sim. No nosso caso, aqui no Centro Cultural, a gente tem uma circulação de visitantes não muito grande, então não há uma necessidade, por exemplo, de se proteger alguma obra com um vidro ou algo do gênero, né? Os nossos quadros, eles estão colocados numa altura suficiente para que as pessoas vejam, mas não toquem, né? Assim, mas essa é uma preocupação muito grande nossa. Inclusive, a gente está fazendo um projeto também que é para deixar o Salão Camumiano cada vez com um aspecto mais voltado para essa parte museológica. Então, a gente está fazendo toda a identificação das obras, né? O acesso à informação a cada uma delas está sendo feito por uma agência que está nos assessorando e isso tudo vai ficar disponível para qualquer visitante que venha aqui conhecer o Centro Cultural Português e o Salão Camumiano, né? E, nomeadamente, né, em relação, né, ainda essa questão de preservação, né, muito se discute também, né, que os órgãos de proteção, claro, eles estão ali justamente, né, como o próprio nome diz, para proteger, né, mas que algumas pessoas dizem que eles têm uma preocupação excessiva, né, que pessoas querem tomar conta do edifício histórico, querem modernizar, mas aí esses órgãos aí, eles brecam umas coisas de certa forma, né? Como é que você vê essa questão, né, entre a necessidade de se preservar, muitas vezes através do tombamento, o bem histórico, o monumento, e essa necessidade também de se modernizar até para eventualmente fazer da vida ao local, uma casa de eventos, tudo, e até para que ele também não corra o risco de deterioração? Os órgãos de preservação, eles são imprescindíveis, assim, em qualquer lugar que vise preservar os seus edifícios históricos e seus acervos de obra de arte, né? Porque os órgãos de preservação, eles obedecem normas que são regidas no mundo, né? Assim, a gente tem uma série de normas como profissionais que trabalham, né, nessa área de preservação de patrimônio, a gente tem uma série de normas, tanto nacionais como internacionais, que a gente precisa saber e seguir, né? O que é importante é que haja sempre diálogo, que haja sempre a valorização dos profissionais que trabalham nessa área de preservação, porque o que ocorre muitas vezes é que as pessoas querem fazer intervenções nos edifícios históricos com profissionais que não são habilitados. E isso é muito importante, assim, isso é uma questão muito importante que os órgãos de preservação fiscalizam e que também são essenciais para que se consiga fazer a preservação desses lugares da forma correta, né? Porque as pessoas talvez não saibam que, a quantidade de normas que a gente precisa seguir para que tudo seja feito da forma correta, para que a gente
preserve e não ocasione um dano maior para o edifício, porque profissionais não habilitados, é muito comum a gente entrar em edifícios históricos que passaram por intervenção de profissionais que não são da área de preservação, e aí as intervenções acabam ocasionando problemas ainda maiores aos edifícios. Então, o que é importante é que haja diálogo entre os proprietários e os órgãos de preservação e que haja valorização dos profissionais que se habilitam para trabalhar nos edifícios históricos. E, nomeadamente, no Salão Camomiano, aqui do Centro Cultural Português de Santos, né? Claro, são vários aspectos, né? Vários elementos que compõem a beleza do local, mas tem algum aspecto assim, que mais lhe chama a atenção, que você mais gosta? A pintura mural. A pintura mural, assim, o que a gente vê nas paredes realmente é de muita qualidade, assim, é uma pintura que pouco se encontra ainda hoje, né, nos edifícios. A maioria se encontra mais como cerejeira, né, com a intervenção simples, né, com as pinturas recobertas. Então, mas ele todo é muito impressionante, assim, a forma como ele foi decorado, né? As pinturas do forro são lindíssimas. A gente teve a oportunidade de fazer um trabalho de conservação nelas o ano passado, também com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Então, essas ações, elas são muito importantes para que a gente mantenha o Centro Cultural Português com as características originais dele que vêm sendo mantidas ao longo de tantas décadas, né? E é importante também, né, claro, você que é uma profissional do setor, que existam, né, diretorias, né, entidades como o Centro Cultural Português de Santos, né, que é liderado aqui pelo presidente José Duarte de Almeida Alves, né, que eles têm essa preocupação, né, do restauro também, né, e da preservação histórica. Exatamente. Eu tenho a sorte de ter um presidente como o seu José Duarte, que é uma pessoa que tem plena consciência da joia que ele preside aqui no centro de Santos, né? E ele é uma pessoa que tem apoiado muito essas ações de restauro e de conservação, junto com a diretoria também. Assim, eles têm percebido a importância de manter o edifício cada vez mais com as características originais. Quanto mais original ele se mantém, mais a vida útil dele é muito maior. Então, e além do fato de ser um edifício de extrema importância para a história arquitetônica da cidade de Santos, né? Então eu tenho tido todo o respaldo, tanto dele quanto da diretoria, para fazer esses trabalhos, e tem sido muito importante. Então, amigos da comunidade luso-brasileira, gostaram desse programa? É uma edição especial do programa Portugal é Sua Gente, direto do Centro Cultural Português de Santos, né? Mostramos o importante trabalho que a restauradora Andréa Nanini faz, tanto no Salão Cerejeira, quanto aqui no Salão Camomiano, né? E é isso, espero mais uma vez que tenham gostado, né? E convido vocês a participarem ativamente de nossas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, YouTube, né? Portal TV Portuguesa, e também pelo nosso site www.portaltvportuguesa.com.br. E você pode também assistir o conteúdo deste e de outros programas pelo aplicativo Sou TV, pelo canal 123. É gratuito, é só baixar no celular e acompanhar a nossa programação. E também nas TVs Samsung e LG e Smart. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima.